Olá, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma Sexta do CETEBS, desta vez com um horário diferente. Como o público aí já pediu na semana passada, estamos iniciando agora a Sexta do CETEBS 7h30 da noite e não mais 7 horas. Tem muita gente que sai do trabalho às 7 horas, então tem que dar um tempinho de chegar em casa, às vezes tomar um banho, né? Para participar aqui da nossa live, esse bate-papo teológico, esse bate-papo segundo o reino de Deus, segundo as coisas de Deus e segundo as coisas também da nossa denominação, ou seja, segundo as coisas que acontecem na Igreja Batista, na CBB, na Convenção Batista Brasileira, e é sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho sobre este assunto nesta noite aqui, né? Um dos braços aí da nossa CBB, da nossa Convenção Batista Brasileira, da nossa Convenção Batista Estadual, é a Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, seção Espírito Santo. E, para tanto, nós estamos recebendo hoje, com muita honra aqui, um amigo, com muito carinho, pastor Manu Meza Barba, que é hoje o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é a ordem e os aspectos que envolvem a Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo. Se você não sabe o que é a ordem, a importância da ordem para a sua igreja, para a denominação, para o reino de Deus, hoje é o momento de você retirar essas dúvidas. Então, você que nos acompanha aí pelo Facebook, você que nos acompanha aí pelo YouTube, dê seu boa noite aí, diga de onde você está falando também, de qual igreja, de qual município, para que possamos entender até onde esta mensagem está chegando. Hoje aqui, deixa eu colocar aqui na tela, meu amigo querido, pastor Manu Meza Barba, seja bem-vindo. Tamo Tudo junto, bom? Volmar. Tamo junto. Show de bola. Nós vamos orar pela vida do pastor Manu, por este momento, para que ele fale direcionado com as coisas de Deus, né? E possamos aprender mais aí, especialmente sobre a Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo. E se você tiver alguma dúvida enquanto ele estará falando, você pode digitar aí a sua dúvida e no final, então, ele poderá responder as questões digitadas tanto no chat do YouTube quanto no chat do Facebook. Então, se você está no Facebook ou no YouTube, não tem problema, aparece tudo aqui para gente, as duas mensagens, e ele vai, com muito carinho, poder ler a sua mensagem e retirar a sua dúvida, ok? Vamos orar? Vamos entregar esse momento nas mãos de Deus? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse projeto. Queremos te agradecer pela vida de todos aqueles que passaram por aqui, dos professores, daqueles que se empenharam, ó Pai, a explicar melhor a tua santa palavra, o teu reino, a denominação, e que o Senhor hoje use a vida do pastor Manu de forma sem igual, ó Pai, que as tuas bênçãos, que as tuas misericórdias estejam sobre a vida do teu servo, que ele de fato possa falar movido pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, a todos abençoe, aqueles que estão nos acompanhando de perto, de longe, que todos possam compreender tudo aquilo que será ministrado aqui nesta noite, e tudo aquilo que acontecer nesta noite seja para a honra e para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Manu, a palavra está contigo, meu querido. E que o Senhor te abençoe e te guarde neste momento. Ei, Volmar, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela amizade. Eu estou compartilhando aqui o link e convidando o pessoal para vir participar dessa live, porque eu vou falar
um pouco, vou falar da história, vou falar o básico sobre a Ordem dos Pastores, mas eu acho, na verdade, eu tenho certeza que é mais relevante eu responder às perguntas que vão ser feitas do que eu ficar aqui só falando, 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 e talvez eu vou responder perguntas que ninguém está fazendo. Então, eu não quero, né? O nosso tempo é muito precioso, eu não quero desperdiçá-lo, então não quero ficar falando muito sobre a ordem. Penso que é mais relevante a gente responder às questões. Os queridos que nos acompanham aí, eu estou vendo aqui a turma que está aí no chat. Então, se você está acompanhando aí, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, você pode colocar aí a sua pergunta, a sua dúvida, ou talvez uma curiosidade que você tenha sobre a ordem dos pastores, sobre o ministério pastoral, sobretudo na denominação batista, para você ajudar a gente a construir esse conteúdo. Queremos produzir um conteúdo que seja o mais relevante possível para você, para sua igreja, para sua comunidade, para sua compreensão. Talvez você está nos assistindo e nem é da denominação batista e você gostaria de saber como funciona. Esse é o momento de você entrar aí e digitar nos comentários a sua participação e a gente interagir. Eu acho que a nossa interação ela é mais produtiva do que eu ficar aqui despejando um conteúdo que talvez seja irrelevante para você. Então, eu queria dar essa oportunidade aí a todos que estão nos assistindo, e eu estou compartilhando aqui o link nas minhas transmissões do WhatsApp, nos grupos dos pastores, para que o pessoal possa participar com a gente e possa ajudar a gente a produzir essa live de maneira relevante. Temos aqui, por enquanto, 12 pessoas no YouTube. No Facebook eu não sei como é que está. Eu estou vendo aqui a Kate, Josimar, Valtair, o Davi e o Vanderlei chegou agora. Não sei, Ivomar, se você tem acesso aí ao Facebook, dá uma olhada aí para nós. Como é que está aí o Facebook? A informação que nos passam aqui é apenas no geral, né? No geral, nós estamos com 15 pessoas. Tá? Então, vou destacar aqui alguns comentários aqui feitos. Ó, Josimar, Kate, Então, estou compartilhando Valtair. aqui com os grupos de pastores do nosso estado, os grupos aqui de seminários, né? Nosso público aí que, que pode cooperar com a gente nessa live. Eu acho que quanto maior a participação, a interação, eu acho que essa live vai ficar muito rica. Então, eu estou Show de fazendo bola. aqui propositalmente, dando esse tempinho para o pessoal ir chegando, para a gente ir interagindo com eles. Eu acho que a participação do pessoal é que deixa essas lives muito ricas. O conteúdo é sempre muito rico, mas a participação do pessoal é muito importante, e é aí que a coisa realmente começa a ficar boa e começa a ficar relevante, sobretudo quando a gente responde as perguntas que estão sendo feitas. Eu gosto muito disso. Gosto muito de ouvir e saber quais são as perguntas que estão sendo feitas. Talvez seminaristas, né, que nos acompanham aí, que têm alguma dúvida, que gostaria de saber alguma coisa sobre o Ministério Pastoral Batista ou a Ordem dos Pastores Batistas, para a gente caminhar junto, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Já está chegando mais gente aí, o pessoal já está sinalizando. É bênção. Antônio Jorge está aí com a gente, Congregação Batista do Campo 21. Maravilha, gente. Vamos chegando e vamos conversando aí com a gente. Então, vai colocando aí a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, se você tem algo para colocar, um assunto que você sugere para a gente conversar, uma pergunta sobre o Ministério Pastoral, sobre a Ordem dos Pastores, sobre a denominação batista, como que a gente enxerga tudo isso. Vai ser muito bom poder responder a sua pergunta e conversar
no assunto que te interessa. Então, para começar, para introduzir esse nosso assunto, quero falar com vocês um pouco sobre a história da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Hoje, eu tenho o privilégio de ser presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil no Espírito Santo. Nós chamamos de Seção Espírito Santo. Então, o Brasil tem uma diretoria, presidente, vice-presidentes e secretários, e aí a ordem que é do Brasil se divide em seções, onde geralmente cada estado é uma seção, nem sempre. Por exemplo, o estado do Rio tem 2 seções. A seção carioca, que são os pastores da capital do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, e a seção fluminense, que são os pastores de todo o estado do Rio de Janeiro, menos a capital. Então, o estado do Rio tem 2 seções, e, se eu não me engano, alguns estados do norte ou nordeste, se eu não me engano, eu acho que não, mas há um tempo atrás tínhamos 2 estados juntos, compondo uma só seção. Mas eu acho que hoje em dia o Rio tem 2 seções e a maioria dos estados, ou todos os outros estados, compõem uma seção em cada estado. Então, a ordem brasileira é dividida nas seções, onde cada seção tem a sua diretoria, com presidente, vice-presidentes e secretários, e as seções se subdividem nas subseções, que são as regiões. Então, por exemplo, no Espírito Santo nós temos Vila Velha é uma subseção, Serra é uma subseção, Cariacica e Viana é uma subseção, Guarapari é uma subseção, Vitória é uma subseção, o sul litoral, de Anchieta até Presidente Kennedy, pegando também Alfredo Chaves, Rio Novo e Conha, formam a subseção sul litoral. Cachoeiro é uma subseção e região, as cidades ao entorno de Cachoeiro também. As montanhas têm uma subseção. A parte norte, nordeste, leste do estado também temos ali subseções. Então, a Ordem dos Pastores, ela se organiza dessa forma. Tem uma diretoria brasileira, se divide em diretorias nos estados, nas seções, e se subdividem nas regiões, também com presidente, vice, secretário, tesoureiros, etc. Então, é assim que a gente se organiza. Portanto, uma situação que acontece numa determinada região, o primeiro a ser acionado é a diretoria ou os líderes daquela região. Se a demanda extrapola a subseção, então ela vai para a seção, para a liderança do Estado. E as demandas que extrapolam as seções estaduais, então elas são jogadas para a ordem brasileira, que a gente chama popularmente de nacional. Então a gente se organiza dessa forma, é mais ou menos o conselho que Jetro deu para Moisés, né? Sozinho cuidar de tudo é muito difícil. Então, coloca líderes, né? Líderes de tantos, líderes de tanto, de tanto, de tanto, e aquilo que for uma demanda que extrapolar a liderança menor vai alcançando as lideranças maiores. E assim a gente consegue dividir o fardo, compartilhar as decisões e a liderança dos pastores, e assim a gente consegue fazer o trabalho de alcançar, né, todos os pastores com suas necessidades, com as suas demandas, e o pastor e a sua família. É importante também frisar que a ordem dos pastores batistas, ela não se preocupa somente com o pastor batista, ela se preocupa também com a família pastoral. Então, nós temos na ordem uma parte que é destinada a cuidar das esposas de pastores. Temos uma parte que é destinada a cuidar dos filhos de pastores. E cada uma dessas áreas, tanto os pastores
quanto as esposas e os filhos aqui no Espírito Santo, a gente tem, então, essas outras organizações dentro da ordem, que é para promover um cuidado, promover treinamentos, promover descanso, promover lazer, promover capacitação, promover tudo o que é necessário na vida de uma família pastoral. Então, é mais ou menos assim que funciona essa organização, que é uma entidade de classe, é uma instituição, uma agremiação de pastores batistas da Convenção Batista Brasileira. Então, para pertencer à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, você precisa ser filiado através de uma seção, geralmente a seção em que você reside, em que você desenvolve o seu ministério. Então, você pede, uma vez consagrado, uma vez já ordenado pela igreja, autorizado pela igreja como ministro da palavra, como um pastor batista, você então reúne a documentação, e são muitos os documentos, e eu tenho privilégio e alegria de saber e de ver que os batistas brasileiros têm sido muito criteriosos na consagração dos seus obreiros e também na filiação dos pastores a esta organização. Então, é uma série de documentos que é exigido, todas as atas dos trâmites da consagração, então, a ata da assembleia que pediu o concílio do candidato, o candidato tem que ser devidamente formado em teologia, ele precisa passar pelo concílio, então precisa da ata da assembleia que pediu o concílio, precisa da ata do concílio em que ele foi aprovado e consagrado, precisa do certificado do curso dele de teologia, precisa de vários documentos de assinaturas. Então, o pastor daquele candidato ao ministério ou à filiação, o pastor precisa assinar, a igreja precisa autorizar, a esposa, né, caso seja o pastor, a esposa precisa assinar que acata, que concorda e que está junto no ministério. É preciso também uma documentação em termos civis, sociais, penais, legais e também comerciais. Ou seja, nada consta. O cara só consegue ser filiado na ordem se ele tiver totalmente liberado pela justiça, pelo governo, pelo comércio. Então, ele precisa de um atestado. De nada consta. Ele não pode dever nada na polícia, ele não pode dever nada para o governo, ele não pode dever nada no comércio. Então, ele tem que prestar um relatório na filiação. Então, a gente faz todo um trabalho rigoroso para dar uma peneirada e o nosso pastor ser filiado da melhor maneira possível. A gente sabe que a gente passa dificuldade, a gente sabe que não está fácil para ninguém, e de vez em quando a gente passa por dificuldades financeiras e várias outras dificuldades, mas, pelo menos no ato da filiação, a gente procura resguardar, né, e avaliar esse pastor e somente recebê-lo como filiado, como membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, se ele prestar toda aquela exigência para filiação. Nós temos uma comissão que trata disso, é a comissão de filiação, que vai analisar todos os documentos de um pastor e que vai prestar esse parecer na Assembleia, com os pastores reunidos, e a Assembleia quem aprova a entrada ou desligamento, suspensão, seja lá qual for a decisão em relação a um pastor, é a Assembleia que define, a Assembleia que vota. Então, nós somos democráticos, assim como toda a nossa denominação é democrática, a democracia é um dos nossos princípios, então a ordem funciona da mesma maneira, sendo submetidos assuntos em Assembleia e tendo comissões para trabalhar cada área. Além da comissão de filiação, temos comissão de música, de esporte, de lazer, de eventos em geral. Temos uma comissão fiscal,
que vai analisar as contas e, e avaliar os relatórios com relação às finanças. Então, vai prestar também um parecer desse conselho que é fiscal. Temos também a comissão de ética, que vai agir ou de ofício ou mediante algum relato, alguma denúncia de imoralidade, de quebra doutrinária. Então, se tiver qualquer desvio doutrinário, desvio moral, desvio ético, desvio de comportamento ou de testemunho do pastor, a comissão de ética vai tratar o assunto e vai prestar o parecer à Assembleia Geral reunida. Então, é tudo muito parecido com a convenção, com as nossas igrejas, tudo democrático, com as comissões que trabalham, e todo o assunto é feito dessa forma democrática. Isso demora mais, isso é mais moroso, é um pouco lento o processo, mas torna o processo mais seguro, porque dá tempo hábil de se averiguar tudo, de se conferir tudo, de fazer o trabalho realmente mais sólido, mais constante. Então, a nossa metodologia, o nosso modelo de governo, ele não é perfeito, mas ele é um modelo que nos dá muita segurança, que nos dá muita solidez, e talvez por conta disso também, além da bênção de Deus, além da orientação das Escrituras, esse modelo de governo democrático e o modus operandi dos batistas fazerem as coisas é um pouco mais lento em relação a outras denominações, mas nos traz uma solidez maior, e também por isso a nossa denominação tem aí séculos de existência, e só no Brasil muito mais de 100 anos de idade, e a gente está aí até hoje plantando igreja e implantando o reino de Deus na terra. E eu tenho muita alegria, muito prazer, e considero um grande privilégio pertencer a essa denominação e ser igreja da maneira que nós somos e servir ao reino de Deus desse nosso modo batista, democrático. E é um grande privilégio para mim ser um dos líderes dessa denominação e servir ao Senhor através da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, principalmente aqui no Espírito Santo. Então, deixa eu falar para você um pouquinho da nossa história. E se você tiver aí alguma pergunta, por favor, digite aí nos comentários, no Facebook ou no chat. Está escrito aí chat ao vivo. Você clica, vai abrir uma série de conversas. Você clica em enviar uma mensagem ou diga algo, e você digita aí e manda para nós a sua participação, tá bom? Eu quero ler, eu quero responder, eu quero interagir com você aí, para a coisa ficar dinâmica e todo mundo sair abençoado. Então, eu quero, desde já, mandar um abraço aqui para o pessoal aí, a Kate, Josimar, Valtair, o Davi, o Vanderlei, Congregação Batista do Campo 21, Antônio Jorge, Pastor Ismael Anderson, Edmilson, Jorge Azevedo, Antônio Silva, Marília Lira, Salmo Soares, Deus abençoe todos vocês. Privilégio ter vocês aqui, a Nicelma, o Jorge Azevedo, muita gente comentando aí, o pastor Volmar vai jogando aí na tela para a gente. E tem uma pergunta aqui da Kate Tablet. Ela está perguntando quais as semelhanças e diferenças entre a ordem dos pastores e a ordem dos advogados. Ó, muito interessante a pergunta da Kate Tablet. Quais as semelhanças e diferenças entre a ordem dos pastores e a ordem dos advogados? Então, Kate, é muito semelhante, muito semelhante. Inclusive, a terminologia, né? Os termos que a gente usa é bem parecido. A ordem dos advogados também se divide em seções e subdivide em subseções e funciona parecido, o organograma é parecido, mas o modus operandi, né, o fluxograma, as atividades e principalmente o estatuto, o regimento e o objetivo da organização, eu penso que são as diferenças. Então, no que é semelhante? É semelhante no nome, né? Lá é a ordem dos advogados, aqui é a ordem dos pastores, e ordem no sentido de
grupo de pessoas, né? Como tem a ordem dos monges, né? Os monges eram divididos em ordens, então, ou seja, é um grupo determinado que tem assuntos e interesses em comum. É isso que é ordem. Então, a ordem dos advogados é a agremiação dos bacharéis em direito aprovados na avaliação para serem filiados à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. No nosso caso, dos pastores, o nome é igual, mas o processo de filiação é um pouco diferente. Então, na OAB, quando você termina a faculdade de Direito, se forma, você é bacharel em Direito, você ainda não é advogado. Você faz a prova da ordem, sendo aprovado e filiado, aí sim você se torna advogado. Você recebe uma licença para advogar. Na ordem dos pastores, é meio que ao contrário. Então, assim, na OAB, você se torna advogado depois que é filiado. Na OPBB, você precisa ser consagrado antes de filiar. Então, a gente entende assim: a consagração é prerrogativa da igreja. É a igreja que reconhece o vocacionado, é a igreja que capacita o vocacionado, é a igreja que atesta a vocação e o ministério de uma pessoa. Uma vez a igreja reconhecendo, ela usando de sua autonomia, porque nós batistas temos também esse princípio chamado autonomia da igreja local, onde cada igreja reunida em assembleia tem o direito de tomar as suas decisões, desde que não fira os documentos oficiais da denominação, principalmente a nossa declaração doutrinária. Então, a igreja consagra o pastor ou a pastora. Então, consagrou, ele já é pastor. Agora ele pode pedir a filiação, porque nós somos uma ordem de pastores. Então, para entrar na ordem, precisa já ser pastor. Enquanto não é pastor, não tem nada a ver com a ordem, tem a ver só com a igreja. Então, uma vez que ele é consagrado, ele é um pastor batista, então agora ele pode pedir filiação. Diferente da ordem, só se torna advogado depois que entra. Nos pastores, precisa ser pastor antes de entrar. Então, é possível você ter pastores batistas que não são filiados à ordem e são pastores do mesmo jeito, porque são consagrados pela igreja. Mas é impossível você ter um filiado à ordem que não seja pastor batista, porque para ser filiado é necessário ser pastor batista. Então, é possível ter pastores batistas que não são da ordem, mas é impossível ser da ordem sem ser um pastor batista. Eu penso que essa é a principal diferença. Deixa eu falar para vocês um pouquinho. A Marília fez uma outra pergunta. O pastor Volmar vai colocar a pergunta da Marília na tela. E antes de eu responder a pergunta da Marília, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a história dos pastores batistas do Brasil. Começou lá na década de 40, mais precisamente em janeiro de 1940, tivemos uma assembleia na Bahia da Convenção Batista Brasileira. E uma comunicação feita pelo pastor doutor Tertuliano Cerqueira, ele então comunicou na Assembleia da Convenção, devidamente aprovado pela Convenção, a criação da Aliança dos Pastores Batistas do Brasil. Era assim que se chamava a ordem lá nos primórdios, década de 40, a Aliança dos Pastores Batistas do Brasil. E depois, essa aliança foi recebendo vários membros, ela foi crescendo a partir da década de 40, e depois, então, ela passou a ser chamado de Ordem dos Ministros Batistas do Brasil. E aí nós temos, então, a criação da aliança, depois da Ordem dos Ministros, e depois o nome definitivo que está até hoje é Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E foram presidentes, logo no início, desde a criação da aliança e depois da OPBB,
a partir de 1978, pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor Ivaldo Pimentel, né, que daqui do Espírito Santo encerrou o seu ministério aqui na Mata da Praia, em Vitória, pastor Paulo Seabra, Edgar Barreto Antunes, Mauro Israel, Arthur Alberto Mota Gonçalves, José Vieira, Darcy do Zilek, Miquéias da Paz Barreto, Davi Baeta, Aloísio Penido, Pascoal Piragini, e por aí vai, até chegar nos dias de hoje, cujo presidente é pastor Adilson, de São Paulo. Então, é assim que surge a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Em 1940, com a criação da Aliança dos Pastores, e depois mudou para Ordem dos Ministros e virou Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E desde então, o objetivo da Ordem tem sido servir aos pastores, dar todo o suporte necessário para que o ministério pastoral seja bem desenvolvido. Então, a Ordem tem os seus documentos, tem o seu estatuto, tem o seu regimento, e os seus filiados vão, então, exercendo o ministério pastoral, observando os documentos, porque caso haja alguma quebra ou algum desvio da orientação dos documentos, o pastor, então, pode ser acionado e ele pode responder se a questão for doutrinária, ética ou moral. Então, a gente tem aí os documentos que nos resguardam, a gente paga uma anuidade, uma vez por ano a gente faz uma contribuição, nós temos uma carteira que nos identifica como pastores batistas e uma licença, né, um número de licença, onde a gente é filiado à ordem, cada um ganha o seu número ali de filiação, e aí a gente exerce o ministério pastoral batista. Não significa que só é pastor batista quem é filiado à ordem. Como eu já disse, é possível ser um pastor consagrado numa igreja batista, é pastor batista e não ser filiado à OPBB. É possível exercer o ministério pastoral numa igreja batista, mesmo sem ser filiado. Não é uma obrigação para o exercício do ministério. Mas há aqueles que são filiados gozam de alguns benefícios dados pela ordem. Então, a ordem promove encontros, capacitações, munindo os pastores de ferramentas, de cuidado e uma série de benefícios, como o seguro de vida, assistência funeral e vários outros benefícios que os filiados adimplentes costumam ter acesso e ser alvo desses benefícios. E a ordem procura cada vez mais trazer benefícios para o pastor, embora a anuidade seja um valor quase que simbólico, porque comparado às anuidades de todas as entidades de classe, se você olhar o Conselho de Medicina, Conselho de Educação Física, Conselho de Psicologia, o Conselho de Biologia, a minha esposa faz parte. Então, todos os conselhos de todas as profissões, dos advogados, dos contadores, se você for ver qual é o valor da anuidade deles, é 3, 4, 5, às vezes 6 vezes mais caros do que a anuidade da Ordem dos Pastores. É um valor bem barato só para gerir o nosso escritório, que organiza, né, os nossos documentos, a papelada, e termos um funcionário como executivo para trabalhar no campo, para ficar por conta da gestão administrativa do escritório, tanto da seção quanto lá da brasileira, a confecção das carteiras e, enfim, alteração de cadastro e acesso e suporte aos pastores. Então, nós temos um escritório em Vitória, numa sala cedida gentilmente pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Nós temos uma parceria, a nossa convenção, que vive do plano cooperativo, também repassa um valor para subsidiar e para ajudar na existência da Ordem dos Pastores. Então, nós, aqui também eu preciso fazer menção a essa ajuda e preciso agradecer a nossa convenção do Estado do Espírito Santo, que sempre muito solícitos e muito parceiros da ordem também dos pastores. É uma relação muito boa, muito amigável e tem sido muito produtiva essa relação de convenção e ordem. Então, só para explicar a diferença, na convenção estão arroladas todas as igrejas batistas brasileiras no Estado do Espírito Santo.
Então, as igrejas estão arroladas na convenção. Os pastores estão arrolados na ordem dos pastores. Então, nós estamos arrolados na convenção como membros de uma igreja batista, mas nós estamos arrolados na ordem como pastores batistas filiados àquela organização. Então, é isso. Eu acho que eu já falei bastante, já expliquei, mas caso haja mais alguma dúvida, vamos então à pergunta da irmã. A irmã Marília, não é isso, Vomar? Pastor, é isso aí, pastor Manu. Mas antes da pergunta da Marília, já estamos aqui com várias perguntas aqui. Vou Então destacar aqui vamos o embora. pastor Orlando Dias Jorge, Imperatriz do Maranhão, presidente aí da Convenção Batista do Sul Maranhense, está conosco aqui, está no Facebook da esposa, né? E logo mais ele também fará uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta antes, então, dos nossos queridos colaboradores e telespectadores aqui. Com tantos benefícios, né, benefício odontológico, benefício funerário, benefício seguro de vida que o pastor da ordem tem, e por que alguns pastores ainda não se filiaram? Eu digo isso a você como amigo, né, porque este ano, ou na sua presidência, se eu não me engano, foi a presidência em que mais agregou nesse sentido, em que mais ingressou pastores à ordem. E você que está nessa presidência estadual, qual a dificuldade dos pastores hoje de se filiarem? Vomar, na verdade, aí são duas perguntas, que uma está intrínseca à outra. Alguns têm dificuldade de filiação e outros têm dificuldade de se manterem adimplentes à filiação, ou seja, pagando a anuidade em dia para gozar de todos os benefícios. Então, são duas situações e as duas são preocupantes. A primeira é preocupante porque nós temos um pastor batista que está exercendo o ministério pastoral numa igreja batista e nós temos uma organização, uma entidade de classe que existe para dar suporte ao pastor batista. Então, se o pastor batista não sente o desejo de se filiar, é uma moeda, né? Tem dois lados. Então, por um lado, ele pode não querer filiar porque ele não quer participar, e por outro lado, ele não vê relevância em ser filiado. Então, assim, eu não quero falar dos outros tempos, né, dos outros presidentes, porque eles pavimentaram o caminho e eu respeito e admiro todos eles, né? Antes de mim veio o pastor Edinã, antes dele veio o pastor Osias, antes dele veio o pastor Billy Graham, antes dele veio o pastor Marcelo Aguiar, e vamos para trás aí, tem muita gente boa que foi passando esse bastão até chegar em mim. Então, eu não quero de maneira nenhuma parecer que agora, no nosso tempo, aconteceu tal coisa e tal, e antigamente não acontecia, ou antes, nada disso. Não, a minha fala aqui não é comparativa, até porque eu não vejo ministério em termos de comparação, mas em termos de cooperação. Então, o que um fez, cooperou para que o outro fizesse, cooperou para que o outro fizesse mais e mais e mais e mais. É um trabalho de cooperação e não de competição. Então, como a Bíblia diz, né? Um plantou, o outro regou, o outro colheu, e o outro distribuiu, o outro vendeu, o outro recebeu, o outro construiu, mas no fim das contas, quem fez tudo, quem deu o crescimento e quem abençoou foi o Senhor nosso Deus. Então, assim, mas eu vejo que tem essa questão mesmo. Alguns pastores batistas preferem não ser filiados porque não sentem que a organização é relevante para eles. Não faz sentido, não faz diferença. A grande pergunta que eu sempre ouço é: qual a diferença que faz ser filiado ou não? Para que serve? E a outra pergunta, que está meio que intrínseca nessa também, é: para que pagar anuidade? Para que eu preciso pagar? Que diferença faz? Para que serve? Então, a gente tem pensado muito nisso, de responder a essas perguntas. Então, aos que não são filiados,
a gente tem ido atrás, tem conversado, tem se relacionado. Eu penso, Volmar, que o que mais ajuda a gente nesse processo é o relacionamento. Então, assim, fica aquela coisa, deixa que eu deixo, entendeu? O pastor fica de lá assim, se a ordem me procurar, e a ordem fica de lá, se o pastor nos procurar, e ninguém procura ninguém e não acontece nada. Então, nós tomamos a decisão nesse tempo, claro que os outros fizeram também muita coisa, e foi, sei lá, uma aleatoriedade do momento, um fato que não tem nada a ver com a gente. Mas, nesse tempo, a gente conseguiu recorde de filiações, né? Tivemos 50 filiações na última Assembleia e teremos agora mais filiações em novembro no nosso retiro, e para o ano que vem, o outro retiro em maio, teremos também filiações. Então, eu penso que essa nossa gestão deve deixar aí em torno de 80 filiados, talvez 90, e vai ser o recorde dos recordes mesmo, muita gente, praticamente 10% da nossa filiação hoje. Nós somos hoje em torno de 900 pastores batistas filiados na seção Espírito Santo. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que é isso, Volmar. É uma questão que envolve relacionamento e que envolve relevância. Se a gente responder a pergunta, para que ser filiado? Olha, para ter um suporte, para ser abraçado, para ser cuidado, para receber capacitação, para receber investimento. Então o cara olha, então vale a pena ser filiado. A gente precisa responder essa pergunta. E a anuidade é a mesma coisa. Para que pagar a anuidade? Olha, porque a anuidade te deixa adimplente. E uma lista de adimplentes todo mês é enviado para a seguradora Sul-América, que faz a cobertura do nosso seguro de vida e da nossa assistência funeral. Então, nós temos, infelizmente, por conta dos últimos acontecimentos, nós vivemos situações muito tristes e muito constrangedoras em que pastores perderam suas vidas, mas não estavam adimplentes, estavam com a anuidade atrasada. Resultado, não foram cobertos nem pelo seguro e nem pela assistência funeral. E aí a gente precisou fazer vaquinha, a gente precisou fazer campanha, a gente precisou pedir doações para socorrer a família pastoral, para socorrer a viúva, para socorrer os filhos. E isso, pastor Volmar, é muito triste, porque bastava o pastor ter mantido a anuidade em dia, que não é muito cara. Eu vou falar aqui na live, talvez tenha alguém escutando e pensando, quanto será essa anuidade, pelo amor de Deus? Será que é um valor estratosférico? Está tão difícil assim dos pastores conseguirem pagar? A gente conseguiu melhorar significativamente a nossa porcentagem de adimplência. Muito, muito boa hoje em dia a nossa porcentagem, mas isso se deve a esse trabalho de relacionamento, de visitação e de dar ao pastor a certeza de que vale a pena ser filiado e vale a pena estar com a anuidade em dia para ter os benefícios que a gente oferece. Então, vai aqui também uma palavra de louvor ao nosso executivo, pastor Sancler, que tem sido incansável e trabalhador e muito solícito, proativo e amigo dos pastores, tem gerenciado muito bem o nosso escritório, também com a ajuda do nosso pastor Egel, que é uma bênção também para nós, o pastor Sancler, pastor da PIB Nova Carapina, pastor Egel é da Igreja Batista Esperança, em Bela Aurora, Cariacica, pastor Egel é voluntário no nosso escritório, ele só recebe transporte, alimentação, uma ajuda de custo muito ínfima em relação ao trabalho que ele desenvolve no escritório para ajudar o pastor Sancler. Pastor Sancler é contratado, carteira assinada, remunerado devidamente, e ele faz a gestão do escritório, ele viaja ao estado, ele visita as subseções dos pastores. Eu também estou na rua e estou sempre em contato com vários pastores e graças a Deus e a esse trabalho próximo de relacionamento, a gente tem vivido um tempo muito bom. Adquirimos um novo veículo para a ordem, estamos, né, com as nossas finanças em dia, equilibradas, glória a Deus. Socorremos alguns pastores com dificuldades nesse período de pandemia. Deus tem nos abençoado demais, a gente só tem que agradecer ao Senhor. Então, para falar para você que está em dúvida, o pastor batista hoje no Brasil, para se manter adimplente, custa R$ 200, irmãos, por ano. Ou seja, dá menos de R$ 20 por mês. Não é caro. Para o pastor ter
seguro de vida, assistência funeral, desconto em literaturas, plano odontológico para ele e para toda a família em valores muito módicos. Ele tem acesso a plataformas, ferramentas e muita coisa na área digital para auxiliar o Ministério Pastoral. E tem várias outras demandas. Tem os retiros que a gente promove, tem as capacitações, os treinamentos, tem literatura, tem muita coisa que abençoa o pastor. E é claro que nem tudo a gente faz só para os adimplentes. Quando a gente consegue bancar, a gente oferece para todo pastor batista, para todos. Agora, há alguns benefícios que são pagos, então, infelizmente, eles dependem da adimplência para alcançar a vida desse pastor. Então, para ter o seguro, assistência funeral e esses outros benefícios que custam mais caro, então ele precisa estar adimplente para ser alcançado. É a exigência que a seguradora colocou e pelo valor que a gente paga é muito barato. Se você for contratar um seguro de vida com assistência funeral em qualquer instituição, vai ficar mais do que R$ 200 por mês e a gente paga 200, ainda tem a carteirinha, a gente é filiado, a gente fica adimplente, a gente ajuda a sustentar o escritório executivo, a gente ajuda a manter os eventos, as capacitações, os treinamentos, os retiros, ou seja, é uma bênção para toda a família pastoral. Então, assim como a gente tem a consciência de ser dizimista e ofertante para sustentar a obra de Deus, temos que ter a consciência de sermos adimplentes para sustentar essa organização que vai voltar para nós em forma de benefícios no ministério, na vida e na família pastoral. Amém, pastor Mano. Obrigado aí pela resposta. Vamos ao chat, então. Vamos à pergunta da Marília. Já citamos 2 vezes aqui, né? Achei muito interessante a pergunta dela. Pastor, fala-se muito em educação no sistema híbrido. A minha dissertação de mestrado está caminhando por aí, tá, Marília? Pensando em igrejas, vocês estão planejando alguma semelhança no formato híbrido? Como seria isso? Comente, grata. Olha, eu não sei se eu entendi, Vomar, mas o que eu entendi é que ela está mencionando a educação à distância, né? O que eu entendi aí de sistema híbrido de educação é aulas tanto presenciais quanto online, né? Híbrida, nos 2 formatos. E como que a gente está encarando isso em relação à igreja? Bom, eu sou suspeito para falar, né, Vomar? Porque essa convicção eu já tenho muito antes da pandemia. Então, desde que eu assumi Ministério de Juventude em Anchieta, quando eu estava indo para o seminário, lá em 2007, 2008, eu já usava, na época, MSN, Orkut, e-mail e o YouTube, que estava no começo. Eu já usava como ferramentas para fomentar o Ministério de Juventude em Anchieta. Depois eu vim para pastorear uma congregação em Condados, atrás de Meaíba, em Guarapari. E eu usava também, foi na época que surgiu o Facebook, e eu migrei do Orkut para o Facebook, já usava os chats, já usava de fazer vídeos, fotos, de publicar os nossos cultos e não tinha transmissão online, porque naquele tempo ainda não tinha ferramenta para isso, mas tinha registros de todos os eventos da igreja através das redes sociais e das ferramentas de relacionamento virtual. Então, aí eu vim para Guaranhões. Desde que cheguei aqui, a gente tem trabalhado com Instagram, Facebook, YouTube e já tem, né, filmado, transmitido e gerado conteúdo para as nossas redes sociais. Sempre tive essa visão, sempre tive essa pegada e sempre usei essa ferramenta e, graças a Deus, fomos aprendendo, fomos melhorando, fomos desenvolvendo, e quando a pandemia chegou aqui em Guaranhões, e eu, nas minhas redes sociais pessoais, eu já estava um pouco mais à frente, já estava há alguns anos mexendo, aprendendo e trabalhando, então, para nós aqui na pandemia, praticamente não mudou nada, a gente só teve que aumentar a velocidade da internet por conta da demanda que virou não só nossa, mas de todos, investimos em um computador melhor, uma câmera, coisas básicas só para substituir, gerar um pouco mais de qualidade, mas
o nosso canal no YouTube, só para mencionar um exemplo, o número, e aqui não tem nenhuma soberba, nenhuma vaidade, é só para mencionar o número, para dar uma ideia da coisa. Porque quando a gente fala um número, fica mais fácil de entender algumas coisas. Mas, para os irmãos terem uma ideia, quando começou a pandemia e veio a necessidade de ter cultos online, e somente online, no início, em março do ano passado, as igrejas, os pastores ficaram todos desesperados, correndo atrás de 1.000 inscritos para o canal, porque o YouTube só libera fazer transmissão ao vivo a partir de 1.000 inscritos. A não ser que você use um aplicativo que burle a autorização do YouTube. Então, muitos pastores pedindo inscrição, desesperados e tal, 1.000 inscritos, meu Deus, temos que ter, e agora? E nós aqui em Guaranhuns já estávamos, na época, chegando em 5.000 inscritos. Hoje já estamos chegando em 7.000, se eu não me engano. Então, assim, a gente já estava, né, à frente. Então, quando a pandemia chegou, a gente só teve que se organizar um pouco mais em termos de qualidade. Somos uma igreja de bairro, uma igreja que não tem muito recurso, uma igreja que tem uma pegada social muito grande, então a gente investe muito na área social, o que diminui os nossos recursos para a tecnologia. Mas dentro da nossa possibilidade, a gente vem fazendo o melhor que podemos e tirando aqui leite de pedra. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos honrado. E então, Marília, eu penso o seguinte, que esse é o caminho mesmo. E eu não penso agora por causa da pandemia, sempre pensei. Por isso, sempre investi, sempre dediquei uma atenção a essa questão virtual da igreja. Penso que quanto mais relevantes a gente for na internet, mais relevantes seremos no presencial, no pessoal e na vida, porque está todo mundo hoje com o celular na mão, está todo mundo hoje nas redes sociais, e a gente precisa ser relevante também na virtualidade das pessoas. Eu tenho essa convicção e Deus tem me mostrado dia após dia aqui em Guaranhuns, muitas vezes, o que nos socorreu em várias demandas é a nossa movimentação online. Chego até a dizer, pastor Vomar, que hoje nós temos mais participantes virtuais do que presenciais. Uma grande parte hoje da nossa arrecadação vem dos nossos membros ou dos nossos congregados virtuais. E isso ajuda muito a igreja e isso abençoa muito a nossa vida. Então, o caminho é esse, não tem volta. É para frente que se anda, vamos que vamos, melhorando cada vez mais. Amém, amém. Aqui na educação teológica também estamos trilhando por esse caminho, né? Essa iniciativa aqui da Sexta dos Setembros é um exemplo disso, é apenas um dedo aí de um corpo que estamos montando nesse sentido, mas só para efeito de comparação, né? Em 2 meses de projeto aqui da Sexta dos Setembros, nós estamos pertinho de alcançar 10.000 visualizações. 10.000 pessoas que participaram em 2 meses. Isso aí. Quando, né, que na história aí, eu talvez até possa pensar aqui que algum seminário chegou a instruir teologicamente 10.000 pessoas em 2 meses. Presencialmente é quase impossível no Brasil, mas estamos alcançando esse número graças aí a essa ferramenta que torna tudo isso muito híbrido. Então, concordo com o pastor Manu, chegou para ficar, o presencial é importante, os cultos presenciais são importantes, as aulas presenciais de teologia são importantes, mas o virtual, o digital, ela vem fortificando tudo isso daí, tá bom? Obrigado pela pergunta, Marília, e agora vamos aqui para Imperatriz do Maranhão, nosso pastor aí, fazendo uma pergunta, pastor Orlando, né? Está usando o Facebook da esposa, da Nilcelma, e está dizendo assim, seria possível a Ordem dos Pastores fazer um projeto, um trabalho voltado para as esposas de pastores, dando um pouco mais de atenção a elas? Obrigado aí ao pastorzão lá do Maranhão, que está usando o Facebook da esposa, né? Então, pastor, eu não sei se aí no Maranhão, talvez aí possa não ter. E se não tiver, eu já quero me colocar à disposição, tá bom? Já tive aí no Maranhão, em São Luís, pregando na Igreja Batista Luz e Vida, do meu amigo pastor Jairon. Então,
Aí no Maranhão, talvez não tenha isso de maneira mais específica e ampla. Mas aqui no Espírito Santo, nós temos a Associação das Esposas de Pastores, que promovem encontros, promovem momentos de lazer, momentos de capacitação, de terapias. Tem o retiro todo ano das esposas de pastor. Elas se reúnem mais rotineiramente nas subseções e uma vez por ano toda a sessão se reúne. A gente faz aqui no melhor lugar do Espírito Santo, que é no Parque do China, com toda a estrutura, tem palestras, tem momentos de oração, de aprendizado, de troca, e elas vão estabelecendo relacionamento para ajuda mútua, mentoria mútua, e é muito bom. A minha esposa vai todo ano, sempre foi, desde o início. Então, assim, é muito bom. Ela fez amizades com esposas de pastores bem experientes, que ajudam ela, que aconselham, que orientam, que mentoreiam ela e que nos ajudam muito no ministério. Então, pastorzão, se aí no Maranhão não tem, eu me coloco à disposição para ir aí, conversar com vocês, com a diretoria, com os pastores, orientar vocês, me reunir com as esposas, dar para vocês toda a metodologia que a gente faz aqui e implantar aí no Maranhão o trabalho com as esposas e também com os filhos. Se vocês não têm, aqui a gente tem os FIPAs, Filhos de Pastores. Todo ano tem o REFIPA, o Retiro dos Filhos de Pastores. É uma bênção. Meu filho vai desde menininho, 8 anos de idade, ele foi a primeira vez, porque ele é mais esperto e tal, e ele foi desde novinho, fez amizade, virou o mascotinho da galera, e hoje tem vários amigos, e aqui os filhos de pastores fazem lives, fazem congressos, reuniões de oração, compartilham experiências, faz um retiro por ano, com temas, preletores, oficinas, lazer, festa, o pau quebra, e os filhos são muito abençoados. Então, se aí no Maranhão não tem, ou se em outro lugar do Brasil não tem, fala comigo. Eu vou aí e treino vocês, ensino vocês, dou toda a metodologia, a gente implanta em qualquer lugar, trabalho com as esposas e com os filhos, porque isso abençoa muito a família pastoral e, de quebra, indiretamente, abençoa muito a igreja também. Então, me coloco à disposição, estamos juntos, conta comigo e chama nós. Bota meu telefone aí, Vomar, para quem quiser. Tá joia. 27 Espera um 9 pouquinho. 99527339. Aí. Quem quiser anotar aí meu telefone, 9952 7339. DDD 27, telefone é 999527339. Me chama no WhatsApp e eu estou disposto a servir em qualquer lugar do Brasil para abençoar, para a gente implantar trabalhos aí de mentoria com pastores, de oficina, de treinamento, de retiro, esposas, filhos, o que vocês precisarem, se tratando da família pastoral, contem comigo com as ordens para ajudar quem for. São 3 noves, né, Manu? Isso. 999527339. Exatamente. Bom, pronto. Deixa aí no foi aí pro Facebook aí. E pro YouTube. Olha, pergunta interessante aqui, ó. Salmo Soares está dizendo assim: pastor, caso um obreiro de uma outra denominação queira tornar-se um pastor batista, aí eu estou entendendo aqui que tornar-se um pastor batista ligado à ordem, né? Como se dá o processo? Muito boa pergunta, assim como muito boa a vida, a índole, a vocação e tudo que envolve esse rapaz aí. Esse rapaz, no bom sentido, porque ele é mais velho até do que eu, né, Salmão? O Salmo, rapaz, o Salmo é membro aqui de Guaranhuns, o Salmo é minha ovelha querida, o Salmo é bênção, é líder da IBD, pregador aqui de Guaranhuns, top das galáxias, cantor, professor, pregador. Pensa num cara completo, um obreiro, que já é bacharel e é também aluno do Instituto Bíblico Guaranhuns, e em breve vai estar passando pelo concílio e vai estar exercendo o ministério pastoral. Então a pergunta dele é maravilhosa. E o processo, Salmo, é o seguinte: primeira coisa, ele precisa se tornar membro de uma igreja batista. Então, lá
na onde ele exerce o ministério, ele é pastor. Vindo para a denominação batista, ele se torna membro de uma igreja batista. Ele não é reconhecido imediatamente como pastor, porque ele não é um pastor batista, ele não foi consagrado numa igreja batista. Então, ele é pastor, a gente respeita como pastor, a gente chama de pastor, a gente honra como pastor, mas ele ainda não é pastor batista. Então, o que precisa é que a igreja local faça uma assembleia depois de um certo tempo de convivência. Então, qual é o processo natural? O cara chegou, ele era pastor lá na denominação, então ele vai ser recebido, talvez por batismo, talvez por aclamação, depende da denominação que ele vem. Então, primeiro ele é recebido como membro da igreja. Se ele é vocacionado, naturalmente ele vai se envolver no ministério. Ele vai começar a pregar, ele vai começar a orar pelas pessoas, ele vai começar a visitar, ele vai começar a dar uma aula de EBD, ele vai liderar um ministério, ele vai se envolver. Esse processo dura aí, na minha leitura, para ser mais saudável, isso deve durar entre 2 a 3 anos. Então, o pastor vai passar ali 2 a 3 anos convivendo com a igreja, servindo a igreja, interagindo com os irmãos, até que a igreja possa conhecer a índole, o caráter, a doutrina, a vida desse obreiro. Uma vez que está tudo esclarecido, a igreja e o pastor da igreja já sabem de quem se trata aquele obreiro, ele já deu evidências de sua conversão, de seu chamado, de sua vocação, de sua doutrina, de sua submissão e da compreensão de como funciona a denominação batista, aí é hora, então, do pastor propor à igreja que reconheça aquele irmão como pastor batista. E aí, a minha, como é que eu vou falar? Se fosse comigo, eu faria dessa maneira. Então, depois de um certo tempo, eu, então, convocaria o concílio desse pastor. Ah, mas lá na outra igreja ele já foi consagrado. Ok, tranquilo. Mas eu não vou considerá-lo um pastor batista se ele não for aprovado num concílio batista. Então, claro que ele vai ser pastoreado, ele vai ser orientado, ele vai ser direcionado, vai aprender tudo, ele vai ter que, dependendo da denominação que ele vem, ele vai ter que abrir mão de algumas convicções doutrinárias, vai ter que abraçar outras, tudo depende de onde está vindo. E aí, uma vez que ele está completamente alinhado com a denominação, com a visão do pastor, com a visão da igreja, plenamente aprovado pela comunidade a exercer o ministério, passando pelo concílio, ele pode optar. Ele já foi consagrado lá, ele não quer passar novamente pelo ato consagratório. Aí até tudo bem, a gente faz o concílio, uma vez aprovado, ele passa então a ser considerado um pastor batista, devidamente autorizado pelo concílio que o examinou e pela igreja que fez o pedido desse concílio. Aprovado, já consideramos ele pastor batista. A partir daí, ele pode pedir a sua filiação. E para filiar-se, ele vai precisar ter toda a documentação necessária. Como já disse, todas as atas, tanto da Assembleia quanto do Concílio, o certificado de bacharel em teologia, pelo menos, ele vai precisar de toda a documentação necessária que a ordem exige para que ele seja filiado. Então, num processo aí natural e saudável, entre 3 a 4 anos vai durar esse tempo de um obreiro de outra denominação até chegar e alinhar e fazer concílio e pedir filiação. Entre 3 a 5 anos aí é um tempo hábil que eu julgo saudável para passar por esse processo e se tornar um pastor batista. Show de bola, Manu. Manu, tá chovendo pergunta aqui, hein? Tem Vambora, água suficiente aí? Até meia-noite é hoje. Bora lá então. Mais uma aqui do Facebook, da nossa galera aí do Facebook. Deus abençoe. José Heleno Marques Cordeiro diz assim: o que o senhor pensa ou diz sobre Ministério Pastoral Coach? As perguntas agora estão ficando mais... Benção. Rapaz, esse cara é meu amigo de infância, Vomar. Zé Leno. Zé Leno, de Tombos, Minas Gerais. Ele foi seminarista da PIB de Carangola, já é formado,
já é bacharel em teologia, está só aguardando a convocação e o concílio para ser consagrado, mas esse menino é uma bênção, pensa numa bênção, é o Zeleno, farmacêutico, dono da drogaria Tombense, e tem ajudado muito o pastor Matusael na PIB de Carangola, meu amigo de infância, meu irmão, meu brother, meu camarada, e ele é massa demais, o Zeleno. E ele mandou logo uma pergunta para quebrar nós, né? Ele é terrível. Bom, vamos lá. É, o pessoal mete muito a lenha nessa turma do coach, né? Bate nos coach, bate nos da prosperidade, bate no outro, no outro, no outro. A turma gosta de bater demais. Eu não sou muito de bater nos outros de fora, não, sabe, Vomar? Eu gosto mais é de bater nos de dentro. Eu gosto mais é de apanhar, bater em nós mesmo. Não gosto muito de focar nos outros, eu gosto de focar em nós, porque nós temos tanta coisa para consertar, nós temos tanta coisa para botar em dia, né? Tem muita gente nossa que também não está sola a escritura, e aí fica batendo nos outros, meio que pá, entendeu? Então eu não sou de bater em ninguém, eu não sou de denunciar erro. Eu aprendi o seguinte: eu trabalhei num posto de gasolina 10 anos, e eu recebi ali para trabalhar nesse posto muitos treinamentos, e um deles foi mexer com dinheiro, para aprender a reconhecer notas falsas. É mais ou menos o mesmo treinamento que dá no banco para os caixas que lidam muito com nota, papel, moeda, para reconhecer a nota falsa. Então, como é o treinamento para reconhecer as notas falsas? Você fica expert na nota verdadeira. Não existe treinamento de dinheiro que vai ensinar a característica das falsas. Por quê? Porque toda semana sai um jeito diferente de falsificar. Você nunca vai estar atualizado, porque sempre muda. Então, qual é a metodologia? Você aprende tudo sobre a nota verdadeira. E assim, toda falsa que você pegar, você vai ter condição de identificar. Então, e a prática? Você pode me dar aí 500 mil reais em nota de 2 para eu contar. Você pode botar uma nota falsa no meio de todas as outras. Eu vou contando. Quando a falsa passar pelo meu dedo, eu vou saber que ela é falsa. Por causa da textura. A gente que conta muito dinheiro, e hoje eu não conto mais, né? Porque eu sou pastor só agora, e agora o dinheirinho é curto. Mas eu trabalhava no posto, não era meu, era do patrão, mas eu contava muito dinheiro. Um posto 24 horas, que funcionava em 3 turnos, e tinha turno que vendia 30, 40 mil reais. Muito dinheiro na época. Hoje é mais cartão, hoje é mais PicPay, Pix, mas na época tinha muito papel moeda. Então eu contava muito dinheiro, e eu gerenciava, então eu contava o dinheiro 3 vezes. Eu contava ele, às vezes, recebendo do cliente, contava, jogava no caixa. Contava na hora de fechar o caixa, aí eu jogava no cofre. No dia seguinte, eu abria o cofre para fechar o movimento diário. Aí eu contava de novo para colocar no malote e enviar para o banco. Então, às vezes, o mesmo dinheiro passava na minha mão 3, 4 vezes. Então, eu fiquei com muita prática de contar dinheiro, de forma que só de botar o dedo numa nota falsa, eu já reconhecia. Então, como é que a gente reconhece o que é falso? Conhecendo o que é verdadeiro e tendo muita prática com o que é verdadeiro. Assim, ao surgir um falso, a gente identifica. Então, eu não me preocupo com nenhuma teologia, com nenhuma heresia, eu não fico batendo em nada que é errado. Eu fico só reforçando o que é certo. Então, para mim é o seguinte: pregação é Bíblia, é só a escritura, é sermão expositivo, é exegese, é contextualização, é pastor mestre, pregando e ensinando, cuidando e ensinando, e vamos batendo no que é certo. E aí o povo, quando vê o que é errado, vai descobrir sozinho, a gente nem precisa ficar batendo. Então eu sou dessa linha, sabe? De não ficar batendo. Então, assim, coach é bom, é ruim, não sei o quê. Coach em inglês é professor, é treinador. Então, se você está sendo bem treinado, se você está sendo bem ensinado, tá top, vida que segue, vai com Deus e tá tudo ótimo. Agora, eu gosto mesmo de Bíblia. O meu negócio é Bíblia, é o texto que dirige o sermão, é o texto que orienta, é o texto que é a regra de fé e prática. Então, eu gosto de focar na Bíblia, jogar toda a luz na Bíblia e deixa o resto no escuro e vida que segue, vamos embora e tá bom demais. Amém, amém. Agora tá esquentando mais ainda, ó. Kate Vamos voltou aqui, ó. Sabia que alguém ia questionar isso, né? Vamos embora. Há pastoras em nossa ordem? Se não houver,
qual o suposto motivo, mas se houver, há alguma pastora responsável por alguma igreja batista no estado do Espírito Santo? Então, a questão das pastoras é o seguinte: há muitos anos atrás, começou o movimento de consagração de mulheres na Convenção Batista. Então, a grande questão é: uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira pode ou não pode consagrar mulheres pastoras? Então, as igrejas consagraram. Tem uma turma que diz que não pode, porque lá na nossa declaração doutrinária está escrito que os pastores são homens e etc, etc, etc. E tem uma turma ainda que está, né, bem agarrada nisso e acha que na Convenção Batista não pode ter pastora. Tem uma outra turma que, por enquanto, eu ainda acho que é a maioria e por isso está em vigência, que compreende que a igreja local é autônoma para tomar essa decisão. Então, usando do princípio de autonomia da igreja local, uma comunidade consagra uma mulher e ela se torna pastora batista. Uma coisa é a consagração da pastora, outra coisa é a filiação da pastora. Então, o movimento natural começou a se consagrar mulheres, então essas mulheres, uma vez consagradas, quiseram ingressar e serem filiadas na ordem. E a coisa demorou anos e anos e anos e anos de discussão em muitas assembleias, e o veredito final foi o seguinte: partindo do pressuposto que o Brasil é muito grande, é um país de proporções continentais, então dentro de um mesmo país existem várias culturas e vários contextos diferentes. Então, o espírito da decisão foi: como o Brasil é muito grande, não não seria justo. Eu não estou falando a minha opinião, não, tá, Valmar? Eu estou narrando os fatos, eu estou dizendo o que aconteceu. Não necessariamente eu concordo ou discordo, eu só estou narrando. Então, o que ficou decidido foi: já que é muito grande, tomar uma decisão para o país todo pode prejudicar uma ou outra região que tem uma cultura e uma compreensão diferente. Então, vamos jogar essa decisão para as seções, para cada estado, para cada região do Brasil. E lá eles vão decidir, porque eles vão decidir de acordo com o contexto de cada lugar. Então, a brasileira passou a decisão para as seções. E aí cada seção fez a sua assembleia para deliberar se iria filiar ou não as pastoras. Então, a seção do Rio Grande do Norte, a seção do Mato Grosso do Sul, a seção fluminense do estado do Rio e a seção carioca da capital Rio de Janeiro, e acho que são só essas, e se eu não me engano, se eu tiver errado, por favor, me desculpem, alguém pode até me ajudar aí, mas se eu não me engano, a do Paraná também aceita pastora. Aceita não, desculpa. Filia a pastora. Esses quatro eu tenho certeza. Rio Grande do Norte, por causa da Diana, que é de lá, é vice-presidente da diretoria da Brasileira. A Fluminense eu tenho certeza, porque a pastora Raquel, que é de Campos, dos Goitacazes, é da Fluminense, é secretária da diretoria da Brasileira. Mato Grosso do Sul também tenho certeza, porque a esposa do nosso pastor Elida, aqui de Camburi, é de lá e é filiada. Agora, o Paraná eu estou em dúvida, mas eu acho que sim também. Então, essas sessões que eu mencionei votaram favorável, aceitando filiação das pastoras. Todas as outras sessões votaram contrário. Então, aqui no Espírito Santo, tivemos uma votação, se eu não estou enganado, em 2015, sendo presidida pelo pastor Doronésio, onde o pastor Evaldo trouxe uma palavra de apoio à filiação de pastoras e o pastor Enilton trouxe uma palavra contraditória para a não filiação das pastoras. Após ouvir a palestra, que teve o mesmo tempo de duração para os dois, então o plenário, ouvindo os dois lados, exerceu o direito de voto, e aqui no Espírito Santo foi votado que não seria feito filiação de pastoras. Então, nós não temos aqui no Espírito Santo nenhuma pastora filiada, mas nós temos várias pastoras consagradas, inclusive
presidindo igrejas. Então, da Segunda Igreja Batista de Marataízes, por exemplo, pastora presidente lá, a pastora Ana Elisa, esposa do pastor Eliender, e tem lá também uma outra na igreja que fizeram concílio e foram consagradas lá na igreja de Goiabeiras, em Vitória. E nós temos, pelo estado aí, várias outras pastoras que estão exercendo o ministério, mas não são filiadas ao PBB. Como eu disse, a filiação não é uma necessidade para o exercício do ministério, é uma opção. Então, elas têm o direito de exercer o ministério porque foram consagradas pela autonomia da igreja local que as consagrou. Ok? É isso. Ok. Pastor Antônio Jorge, secretário da nossa convenção. Pastor, eu me equivoquei aqui, agora veio. Não é Rio Grande do Norte, não. É Paraíba. Joia. É a seção da Paraíba. A Diana é da Paraíba. Desculpe. Joia. Pastor Antônio Jorge, aqui, secretário da nossa diretoria da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, está perguntando: olá, meus irmãos amados, os estatutos de algumas igrejas batistas exigem a exigência de que o pastor, do pastor ser filiado ao PBB-ES. Percebo que alguns pastores não têm respeitado isso, né? Como equacionar? Pastor Antônio Jorge, meu amigo, meu querido, parceiro, é uma pergunta muito boa. E é o seguinte, pastorzão, a igreja precisa cobrar que o estatuto seja cumprido, porque o estatuto é da igreja, entendeu? O estatuto da igreja, que tenha lá o artigo que o pastor só pode exercer o ministério pastoral naquela igreja se for filiado, a igreja precisa cobrar que o estatuto seja cumprido. Então, se o pastor não é filiado, a igreja pode, junto a esse pastor, pedir que ele seja filiado e dar um prazo a ele. Olha, tomou posse, a gente não reparou que tinha esse detalhe, etc, etc, seja lá o que for, dá lá um prazo. Qual é o prazo que a ordem dá para filiação? Ora, teremos filiação agora em novembro. Então, estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, tem 3 meses. Então, a igreja, em assembleia, delibera que o pastor cumpra o artigo do estatuto que exige que ele seja filiado. E dá a ele o prazo de 3 meses para ele se filiar em novembro. Chegou novembro, ele não filiou, a igreja convoca uma assembleia e vota a exoneração desse pastor, porque ele está anti-estatutário. Ele não está cumprindo o estatuto. E ele está ali para fazer cumprir o estatuto. E ele mesmo não está cumprindo, como que equaciona? Assembleia nele. E vota. Agora, se a igreja aceitar, então faz uma reforma no estatuto e tira esse artigo. Das duas, uma. Ou exige que o pastor seja filiado, ou faz a reforma do estatuto e tira essa exigência. É isso aí, concordo plenamente, né? Existe uma máxima dentro das igrejas batistas que é errônea, dizendo que a Assembleia Geral das Igrejas é unânime, né? É o poder máximo da Igreja Batista. Ela é o poder máximo da Igreja Batista porque ela pode modificar o estatuto, como o Manu acabou de falar. Se ela não concorda com alguma coisa em seu estatuto, ela pode modificar. Agora, se aquilo está dentro do estatuto, ela tem que cumprir com o estatuto. Ela não está acima do estatuto, até porque o estatuto quem fez foi ela mesma. É a própria igreja que fez o estatuto. Então, cabe ela a cumprir com esse estatuto. Vamos lá, mais uma aqui do Facebook. Pergunta interessante aqui também. Isaías Barbosa está dizendo assim: o pastor Batista se aposenta por contribuir pelo INSS. Em alguns casos, a contribuição é aquém do teto. Por consequência, aposentam-se com um valor menor que o sustento enquanto na atividade pastoral. Há possibilidade de se estudar um plano de aposentadoria complementar através de um fundo tripartite, através da contribuição do pastor, da igreja, da convenção ou associação? Pastor Isaías, se eu não me engano, é o nosso pastorzão Isaías, que acabou de aposentar, cujo último ministério foi em São Gabriel da Palha. Se eu não me engano,
se trata desse obreiro valoroso na nossa denominação. Pastorzão Isaías, é o seguinte, vou até tomar um golinho aqui para não engasgar. Nós, e o senhor sabe muito bem, eu não era nem nascido, mas o senhor já estava no ministério. A gente teve no passado o FAP, se eu não me engano, Fundo de Apoio Pastoral. Toda contribuição tirava uma porcentagem e depositava num fundo que apoiava pastores sem ministérios e ou aposentados. Esse FAP acabou. Por quê? Porque a contribuição diminuiu. E se o povo não contribui, não tem como guardar. Então, pastor Isaías, vou falar a realidade nua e crua. Porque comigo o papo é reto e não faz curva, e é isso mesmo. Então é o seguinte, se 100% dos pastores fossem adimplentes com anuidade, a gente pagava o escritório, a gente teria uma sala, a gente teria toda a estrutura e sobraria para guardar um fundo de apoio ao pastor sem ministério ou aposentado. Mas a gente não conseguiu, pastor Isaías, em nível de Brasil, e principalmente Espírito Santo, a gente nunca conseguiu passar de 50% de adimplência. Já tivemos níveis de 15%, já tivemos níveis de 20% de adimplência. Como que a gente consegue bancar o escritório, bancar o executivo, bancar o administrativo e guardar dinheiro para ajudar os pastores aposentados ou sem ministério? A conta não fecha, pastor. Então é o seguinte, tem que subir o valor da anuidade, tem que manter a adimplência em 100%, e aí sim, daqui a uns 20 anos, guardando o que vai ser depositado, a gente pode começar a ajudar os pastores em sua aposentadoria. Menos que isso, financeiramente impossível. É só fazer a conta. Então, visão nós não temos é a provisão, porque o povo está cada vez mais infiel, tanto nos dízimos quanto nas ofertas, plano cooperativo e anuidade da ordem. Sem esse recurso, a gente não consegue fazer, muito menos guardar. Então, é assim, simples assim. Aí, deixa eu falar então, o pastor está lá, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu sei que quando eu aposentar, eu só vou ter o INSS, que a igreja paga para mim, que é pouco. O que é que eu faço, pastor Isaías? Eu pago uma previdência privada, por minha conta. E aí, quando eu aposentar, eu vou ter uma previdência privada, que vai ser um complemento da minha renda. E estou estudando, estou me capacitando, para que nos últimos 10 anos do meu ministério, caso Deus me permita viver, eu vou produzir obras escritas, cursos e etc., onde eu vou vender livros, eu vou vender curso, eu vou vender aula, vou vender palestra e vou viver do conhecimento que eu adquiri ao longo do ministério. Então, eu vou ter o INSS, eu vou ter a previdência privada, eu vou ter a venda dos livros e o preço dos cursos e das palestras que eu vou dar no fim da minha vida, usando a bagagem teórica que eu estou adquirindo e a bagagem prática que eu vou ter lá na frente. E aí eu vou conseguir viver decentemente na minha velhice. Mas eu já estou pensando nela já tem uns 10 anos. Show de bola. Obrigado aí, pastor Isaías, pela pergunta, né? E por todos aqueles que fizeram perguntas aqui. Querido, eu acho que foi a última pergunta, né? Creio que foi a última pergunta aqui do nosso chat. Quero agradecer, então, ao pastor Manu, que esteve conosco aqui nesta noite, respondendo as perguntas aí, do Campo Capixaba, do pessoal até de Minas, a Imperatriz do Maranhão. Que bom que essa mensagem está chegando a campos tão distantes e que, de alguma forma, nós estamos contribuindo aí, né, com o desenvolvimento da nossa convenção, da nossa denominação, em todos os aspectos. Queridos, amanhã, deixa eu dar um aviso aqui, amanhã nós teremos uma live especial, nós ainda vamos soltar a divulgação com o pastor Diego Bravin, em comemoração de 118 anos da nossa convenção. Acabou de me informar aqui, 118 anos da presença batista no estado do Espírito Santo. Será amanhã, 7 horas da noite, e a divulgação será pela
aqui pelo YouTube, será também pelo Facebook, está todo mundo convidado a participar. Se chegou mais alguma pergunta aqui, o Vanderlei pergunta. Pelo amor de Deus. Vou até colocar aqui para todo mundo ver. Ele fica brincando com a minha barba. Olha ele fica só, me chamando de viking. Vanderlei, o dia que o Palmeiras ganhar o Mundial, eu garanto, vamos ter o símbolo do Palmeiras na carteirinha, o escudo. Se tiver Mundial, vai estar na carteirinha, te garanto. Tadinho, não vai nem dormir hoje, cara. Entristeceu aí o nosso querido pastor Vanderlei. Gente, brigadão aí pela live, pela participação, pastor Vanderlei, irmã Kátia, tô vendo aqui o Léo, tô vendo o Devassi, tanta gente aqui participando, a Ana aqui, ó, esposa do pastor Manu, chegou aqui, ó, aula. Essa live é resumida nisso, pastor e mestre, tá aí, ó, glória a Deus. Meu amor, te amo! Todo mundo aqui participando de nossa live. Brigadão, pastor Manu, foi excelente, viu? O conteúdo aqui aplicado, né? Respondendo as perguntas aí de quem participou. Amanhã, então, live especial, 118 anos de presença batista no estado do Espírito Santo, com o pastor Diego Bravin, 7 horas da noite. E semana que vem, sexta do CETEB, 7h30 da noite também. Aguardo todos vocês aqui. Deixa o seu like aí também, você que não tem deixado o seu like, e se você perdeu algum conteúdo, nesse mesmo link aí, você pode reassistir no outro dia, você pode enviar para um colega. Nós temos observado que tem muita gente participando aqui ao vivo, mas que depois nós não temos números tão bons de gente assistindo depois. Todas as lives da sexta do CETEB ficam gravadas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode simplesmente entrar no Facebook da Convenção Batista e você vai ver lá todas as lives, desde a primeira live, né, até esta última live aqui, tá bom? Você pode ver e rever quantas vezes desejar. Brigadão a todo mundo aí, brigadão, pastor Manu, tempo preciosíssimo e palavra abençoada por Deus. Quer deixar suas últimas palavras? Muito obrigado e parabéns pelo seu belíssimo trabalho frente ao CETEBs e também no canal aqui, sempre trazendo um conteúdo relevante, importante. Deus te abençoe e parabéns, e Deus continue te dando aí sabedoria e criatividade, e que você continue sendo uma bênção para nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Manu, obrigado a todo mundo aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus.